O Flamengo vem de 10 jogos sem perder, mas as últimas 4 partidas foram 4 vitórias seguidas. Antes disso, o Flamengo tinha conseguido uma vitória na Bacia das Almas contra o Corinthians. Vocês vão se lembrar daquele gol do Léo Pereira no último minuto, que ele estava lá machucado e estava de centroavante e conseguiu achar aquela cabeçada no bom cruzamento do Cebolinha. Depois tiveram 2 empates no Blense e Cruzeiro. E atuações irregulares do Flamengo, segundo tempo ruins. Logo depois do jogo contra o Cruzeiro, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como o Flamengo estava sofrendo com as transições e como isso acabava atrapalhando, influenciando no bom rendimento da equipe. Bom, é claro que para essas 4 vitórias acontecerem de forma seguida, aconteceram alguns fatores que foram importantes. Mas eu quero abordar um deles que, para mim, faz bastante diferença e é um aspecto coletivo e tático que me chamou a atenção e eu quero dividir com vocês. Tá? Então eu vou rodar a vinheta, enquanto isso você vai se inscrever no canal, você vai deixar o seu like nesse vídeo e quando eu voltar a gente vai falar sobre esse tema. Combinado? Vamos falar de tática? Bom, vocês devem ter visto a entrevista que o São Paulo deu para a Flá TV, muito boa, por sinal, e tem bastante coisa para a gente falar sobre essa entrevista, inclusive. Dava até para a gente fazer aí alguns vídeos sobre essa rica entrevista que o Jorge Sampaoli deu, falando sobre aspectos táticos, enfim, foi bem legal. E aí, ele falou um pouquinho sobre a transição, ele falou um pouquinho como ele está cuidando da transição, né? Vamos dar uma olhada nisso aí? Olha só. Nosotros vamos a atacar con 6, a veces con 7. No importa. Não importa qual é a posição do jogador. No, tenemos que hacer trío ataque o dupla ataque en los costados. Mas van a ser siempre 6, mínimo. No vamos a atacar con menos que 6. Mas a veces o City, o time que más ofensivo do mundo, joga con 4 zagueiros para contener a transición. Hoy la transición va a hacer que Flamengo pierda yoga. Entonces mi obligación es como pensar cómo un proyecto de ataque no pierda contra la transición. La transición hoy en Brasil es muy rápida, es muy precisa, aún con campo ruin, porque hay muchos jugadores muy veloces. Entonces tenemos que tener mucha protección de cada ataque. Si yo suelto 2 laterales a la vez, y totalmente quedo desnudo en realidad, quedo totalmente fraco defensivamente. Y no tengo protección. Entonces, ¿cómo faço la protección? Con 3 zagueros, un volante cuando te juega con Pulgar o con Maya, son 3-1, 3-2. Tengo que tener mucho miedo a la capacidad del rival, que es la transición. Entonces, si yo no controlo la transición, voy a sufrir. Bom, então vocês viram aí o depoimento do São Paulo falando sobre a transição, sobre cuidar da transição, falando sobre como os times aqui do Brasil gostam de contra-atacar, especialmente o Flamengo, que é um time que vai ser o time que vai ter predominância dentro do campo de jogo, que vai ter um domínio territorial, né? Especialmente jogando em casa, mas também muitas vezes fora de casa. Então os times vão buscar atacar o Flamengo como? Contra-atacando, transição rápida. Então ele precisa estar de olho nisso, precisa estar cuidando disso. Então, vocês viram ele falando de atacar com 6 ou 7, sobre ter trios ou duplas, e eu vou falar sobre isso aqui para vocês agora. Bom, então eu estou me baseando aqui na escalação contra o Racing, mas vocês sabem que o São Paulo é um cara que sempre muda a escalação, ele muda pelo menos 2 ou 3 peças, não vai ter um time que vai jogar sempre o mesmo time, a gente já sabe disso. Quem está esperando isso pode tirar o cavalinho da chuva, porque não é assim que funciona com o argentino. Então, estou dando um exemplo aqui, mas enfim, no lugar do Everton Ribeiro poderia ser o Gabigol, pode ter uma variação também de formação, sem ser o 4-2-3-1, mas aqui estou usando um exemplo para a gente poder se basear em alguma coisa, tá? Enfim, o Gabigol poderia estar, por exemplo, de centroavante, sem o Pedro e estar o Ribeiro aqui nesse mesmo lugar, enfim. Só para a gente ter uma referência, né? Então, a gente está falando aqui sobre esse 4-2-3-1, que ele tem cada vez mais usado essa formação base, essa estrutura base. E aí eu quero falar sobre como o time chega em último terço, quando o time está em ataque posicional, tem a organização ofensiva já em último terço, né? Como é que esse time se organiza? Se organiza basicamente de 2 formas, de 3 formas. Ele pode ter o Pulgar e o Maia um pouco mais recuados,
quando a bola está do lado esquerdo do ataque. Ele tem essa formação de triângulo que ele falou, que a gente observa bastante. Então, por exemplo, ele pode ter o Ayrton Lucas e o Gerson e o Pedro, com o Arrascaeta encostando um bocadinho mais para poder estar mais próximo da jogada, o próprio Léo Pereira também. Ele também falou nessa entrevista sobre os jogadores estarem mais próximos, isso é muito importante para a pressão pós-perda, né, para o time poder recuperar a bola mais rapidamente. E aí, quando a bola estiver do lado esquerdo, a gente vai ter o Ribeiro recuando um bocadinho mais, dependendo da situação, o próprio Wesley também, para poder atacar defendendo, atacar pensando em transitar, pensando numa eventual perda de bola e pensando também em poder fazer uma transição defensiva eficiente. E aí a gente às vezes consegue ver o Maia e o Pulgar mais recuados, já prontos para essa transição. E aí a bola estando do lado esquerdo, a estrutura é essa que a gente está vendo aí. E aí o que acontece? Com o Maia e o Pulgar um pouco mais recuados, quando o time está transitando, gente, isso aqui é só um quadro, né? Não é só uma foto. Eu estou falando do time em transição. Isso aqui não é o Pulgar e o Maia como zagueiros, tá? Isso aqui quando o time está recuando, está correndo para trás. Tá? A gente vê algumas vezes esse tipo de situação aqui. O Ayrton Lucas e o Wesley não precisam correr desesperadamente para estar nessa última linha de defesa. O Pulgar e o Thiago Maia podem compor essa última linha nesse momento de transição. A gente vê isso acontecendo para poder dar um alívio para o Ayrton Lucas e para o Wesley, para que eles possam ter mais tempo de transitar, de voltar e depois eles participarem dessa última linha quando o time estiver já em bloco baixo ou estiver em organização defensiva também, né? Então, a gente vê esse tipo de situação acontecendo. O Ayrton e o Wesley voltando, né? Às vezes o Gerson pode ser esse cara de corredor central, dependendo como for, dependendo de onde perder a bola, até o próprio Arrascaeta, ou o próprio Ribeiro. Eu estou colocando aqui o Gerson como exemplo. Aí eu quero mostrar para vocês quando a bola está do lado direito. Às vezes a gente vê o Pulgar sendo um cara central, que vai escolher por onde o time vai jogar. Eu vi muito isso, por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro. Já era um indício de que as coisas iam melhorar. E depois a gente viu também contra o Fluminense, contra o Vasco. O Pulgar é o responsável por estar centralizado do lado desses dois zagueiros e vai fazer a bola rodar. Então o Maia muitas vezes fica mais adiantado. Às vezes há uma troca entre os dois. Às vezes a gente vê o Pulgar um pouco mais adiantado com o Maia mais recuado, mas o mais normal é ver o Pulgar sendo esse cara mais central, mais atrás um pouco, para poder rodar essa bola, fazer esse espaço entre linhas, escolher qual corredor que o time vai evoluir, e o Maia vai estar sempre mais adiantado um pouco com o Ribeiro e com o Wesley fazendo essa trinca. E aí, é claro, o Arrasca vai se aproximar, o Gerson também vai estar um pouco mais próximo, o Pedro também, sendo a referência sempre a bola, né? Então, existe uma ocupação racional dos espaços, as casinhas têm que estar preenchidas ali no jogo de posição, mas os jogadores vão se aproximando para estarem preparados para essa pressão pós-perda ao mesmo tempo, né? Então, isso com a evolução do trabalho, com os treinamentos, com o entendimento dos jogadores do que é preciso fazer, isso cada vez mais foi melhorando, foi ficando mais consistente. Tanto é que o time conseguiu as 4 vitórias seguidas e não sofrendo tanto, com exceção do jogo contra o Grêmio, que o Flamengo sofreu muita finalização, mas a gente sabe também que as finalizações do Grêmio aconteceram, a maioria, no contexto de que já estava 2-0 para o Flamengo. O Grêmio se lançou para o ataque, o Grêmio também é um time que ataca bem, então também tem méritos. Bom, então a estrutura, voltando para a estrutura, é basicamente essa aqui quando a bola está do lado direito. E aí, nesse caso, como o Maia está um pouco mais adiantado, só precisa o Pulgar voltar, quando a bola está do lado direito, só precisa o Pulgar voltar, fazer parte dessa última linha, e o próprio Ayrton já volta, já compõe, e aí o Wesley tem mais tempo para retornar. O Wesley foi bastante beneficiado com essa nova maneira do Flamengo transitar, porque isso deixou ele um pouco mais confortável para estar nessa última linha, com esse ponta muitas vezes que ele é, e não ter essa urgência toda de voltar para estar nessa última linha já, compondo com o Fabrício Bruno, com os zagueiros. Então, normalmente o Pulgar faz esse papel de baixar, o Maia também já corre para trás também com bastante eficiência, é um jogador que tem muito essa questão de correr para trás, de transitar bem, né? Tem muita energia na sua transição, e aí o time transita nessa forma aqui, como eu estou mostrando para vocês. E aí, é claro que dependendo do resultado do jogo, dependendo do contexto que o jogo tiver, muitas vezes o Flamengo, por exemplo, estiver empatando o jogo em casa e quiser realmente se lançar com mais jogadores ao ataque, e estiver precisando, de repente, buscar um empate ou reverter um resultado, ou, por exemplo, está com um jogador a mais, a gente já vê os dois triângulos se formando, essa trinca com o Pulgar e os dois zagueiros, e aí os dois triângulos formados e o time um pouco mais avançado. E aí eu estou falando sobre o que ele falou de atacar com pelo menos 6 ou 7. Então, quando ele fala ou 7, é porque são os dois triângulos, e aí você vai ter também o Arrascaeta como esse cara central, que vai ser esse coringa que vai estar junto de um dos dois triângulos, dependendo de onde a bola estiver. Então, por isso que ele fala de atacar com 7 às vezes, né? E aí, só para deixar bem claro para vocês, quando o time tiver em organização defensiva, já tiver com um bloco mais baixo,
estiver preparado para defender, aí é claro que a gente vai ter essa estrutura de 4-4-2, às vezes 4-3-3, enfim, mas normalmente 4-4-2 com os dois volantes mais centralizados, o Ribeiro de um lado, o Gerson do outro. E aí, lembrando mais uma vez, né, essas peças podem mudar, elas vão mudar, a gente vê muita mudança de escalação. Aqui o que importa nem tanto é o nome dos jogadores que estão aí, tá? São as peças, as estruturas, as dinâmicas, né? Enfim, como eu já falei, o Gabigol pode estar no lugar do Pedro, enfim, pode ter o Matheus França, enfim, a gente sabe que o São Paulo vai mudando bastante essas peças, isso não é o que importa aqui, o nome dos jogadores, em sim, as estruturas, as dinâmicas e como é que esse time está transitando. Então o time ficou bem mais consistente na transição, melhorou bastante e isso foi essencial para que o Flamengo conseguisse essas 4 vitórias seguidas. Então, à medida que o trabalho foi seguindo, mesmo com pouco tempo de treino, foi havendo uma preocupação maior, foi havendo um entendimento maior por parte dos jogadores. Isso foi muito importante para a evolução do time e para que o time conseguisse 4 vitórias seguidas. Bom, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Beijo, abraço, fui, até nosso próximo vídeo. Valeu!